que trabalhamos muito utilizando as ciências dos conhecimentos tradicionais e com isso o que nos aponta, que nos permite trabalhar com essas populações, com a etnoecologia, com a ecologia humana, com a etnobiologia, é valorização do conhecimento tradicional e com eles criando, propondo políticas públicas para o manejo dos recursos naturais. E aí eu quero apresentar para vocês uma pesquisa que a gente fez, que eu tive a oportunidade de coordenar, na região nordeste do Brasil, em duas unidades de conservação diferentes, todas duas de uso, uma reserva extrativista marinha e uma área de proteção ambiental no Nordeste paraense. Aqui, como vocês podem perceber, só homens, né, nessa oficina, vestindo as suas camisas de representação e de gestão, né, quando nós trabalhamos para elaborar o plano de gestão de extração do caranguejo uçá na região do Delta do Parnaíba. Para quem conhece ou quem não conhece, essa região é uma região belíssima, então uma área explorada turisticamente. O caranguejo, um dos recursos principais de exploração e consumo pelo mercado turístico. E nós trabalhamos aí durante 2 anos, entre 2015 e 2017, para elaborar esse plano. Então, há de perceber que pensar a gestão ambiental junto a comunidades que sejam de verdade participativa, que elas tomem decisões, que elas tomem parte, também não é uma atividade que você faz em 2 meses, 3 meses, não. Há que se entender que há um tempo e esse tempo dessas comunidades devem ser respeitados. Não é? Então, quero mostrar um pouquinho sobre esse trabalho aqui. Bom, o caranguejo uçá, o Cidis cordatus, é um dos produtos do mangue, né? O altamente consumido, há alguns anos atrás, estamos falando aqui de uns 15, 20 anos atrás, considerado comida de pobre, porque rico não comia caranguejo, comida nojenta, vem da lama, né? Muitas pessoas têm aversão. Hoje um produto que está nos principais restaurantes, inclusive nobres restaurantes, aqui no Pará principalmente, que já consomem, e tradição em muitas mesas, né? Aqui em Belém, principalmente aos sábados, né? Parece que é o dia de comer caranguejo nas feiras, é altamente consumido. Bom, pensar um plano de gestão ambiental para a extração do caranguejo nos fez trabalhar com 5 dimensões. Uma dimensão territorial, afinal de contas estamos entrando em uma área que tem dono, né? A sociedade, o mundo, o território é do Brasil, da federação, mas existem ali populações tradicionais que habitam este espaço e são reconhecidas por este, né? Moram ali, vivem ali, têm a sua tradição de uso desses espaços. A outra dimensão foi a dimensão das políticas públicas e institucionais. O quanto dessas políticas e instituições agem sobre esse território, ou neste território. Como essas instituições são reconhecidas, ou elas também reconhecem o modo de vida desses catadores de caranguejo. A outra dimensão foi o ambiente e o manejo. Qual é o ecossistema que estamos trabalhando? Qual é a forma de manejo desse ecossistema? Como esse ecossistema é visto por esses catadores de caranguejo, por estes extrativistas? Além disso, de que maneira eles estão organizados? Existe uma organização social entre eles, esses extrativistas? Como são as suas relações sociais e as suas relações econômicas frente a este recurso?
de que maneira este recurso natural é comercializado e como ele é apropriado, de que maneira a questão econômica é entendida e é apropriada por estes extrativistas. Como vocês podem perceber, um trabalho que tinham grandes questões, né? Questões que nos permitiu trabalhar 2 anos, mas talvez muito hoje, claro, esse trabalho continua, enfim, vamos chegar lá, mas é importante entender que essas 5 dimensões nos permitiram pensar junto e nos aproximar dos catadores de caranguejo, porque estamos falando de quem, afinal de contas? Estamos falando de uma população masculina, em sua grande maioria, uma atividade masculina, uma população praticamente iletrada, uma população marginalizada socialmente, já vou contar por quê, uma população que vive e conhece muito do ambiente, que seus horários de trabalho são determinados pela natureza, assim eles dizem, conhecem muito do recurso natural, estabelecem modos de extração desse recurso, nenhuma organização, encontramos um grupo assim, nenhuma organização social, uma organização social nas comunidades, claro, nas suas famílias, no seu modo de vida, mas nenhuma organização social que os visse como classe, por exemplo, e totalmente vivendo a demanda de um grupo econômico. Eles eram empregados, né, sem as formalidades exigidas de determinados grupos. Esses são os catadores de caranguejo. Aqui um prontinho para ir para o mangue. Já estamos no mangue, né? Já vê que a maré secou, com seu traje, né, que eles mesmos confeccionam, as luvas, a palha para amarrar o caranguejo, uma camisa de proteção contra carapanã, enfim, que a região tem períodos que tem muito carapanã. Aqui eles fazem, né, já para a gente andar, os sapatos eles fazem, aqui já seca a parte do mangue, nessa panelinha que vocês estão vendo não é o almoço, essa panelinha aí é para botar pedaços de pau de mangue, queimar para fazer fumaça, para espantar os carapanãs e assim estarem protegidos para fazer a extração. Chegando, né, com as suas cordas, com seu maré já subindo, então tem que sair do mangue, não pode ficar lá. Aqui a gente, numa oficina, essa moça é uma economista, então lembrando que nosso trabalho é sempre interdisciplinar, né, multidisciplinar, trabalhando com as diferentes ciências, explicando numa oficina o que é a comercialização do caranguejo, desde que ele sai com eles do mangue até o consumidor final nos restaurantes em Fortaleza, que é para onde vai a maioria dos caranguejos consumidos na região. Bom, tivemos autorização para fazer oficinas e conversar com eles. A equipe era composta por colegas das diferentes universidades e instituições da região da Parnaíba, onde foi a concentração, junto com o ICMBio, foi uma demanda do ICMBio e do programa Manguezais do Brasil. Então, convidou o Museu Paraense Emílio Gueldi e eu coordenei esse estudo lá com esses colegas. Trabalhamos com 60 oficinas ao longo de 2 anos, nas 16 comunidades partícipes, 16 comunidades na área da APA e da RESEX, quando debatemos com eles todas aquelas temáticas que falamos, né, as dimensões que trabalhamos para pensar o plano de gestão. Né? Aqui, novamente, oficinas,
sempre onde podíamos. Então, vocês veem as formas lúdicas aqui, tarjetas, sempre eles falando, a gente anotando, muitos não escreviam, né? Conversas informais com alguns patrões aqui. Acompanhamos o extrativismo do caranguejo, né? Com alguns patrões aqui, e aqui já retornando com a produção. Fizemos, sim, mapeamento das áreas de uso em várias comunidades, tentando entender a nomeação que eles davam aos mangues, como funcionava, e foi bem interessante, porque cada comunidade habita uma área de mangue, o nome da margem do rio é um para uma, do outro lado é outro, então é um reconhecimento diferente. Lembra que eu comentei da heterogeneidade? Então, isso foi muito, muito marcante. E trabalhamos, já falei, vou mostrar agora, na APA do Delta do Parnaíba, que já existe há mais de 20 anos, e na Reserva Extrativista Marinha Delta do Parnaíba, que foi criada em 2000, então também com 20 anos. Então, a Resex está dentro da APA. A APA abrange o Maranhão, o Piauí e o Ceará, e a Reserva Extrativista o Piauí e o Maranhão. Bom, trabalhamos com quem? Com os extrativistas. Aqui alguns da colônia de pescadores, as primeiras reuniões, eles nos mostraram como é o mangue, como eles viam o mangue, como era o desenho, né? Bem, de formas muito lúdicas sempre, o que tinha no mangue. Então tem o tirador de caranguejo, como eles se chamam, o caranguejo, os predadores, os peixes, com as florestas de mangue, né? Como é esse lugar, como eles assim veem, né? As principais atividades que fazem na comercialização, além do caranguejo ser comercializado vivo, eles também comercializavam a carne do caranguejo. Aqui, ó, para vocês terem uma percepção do retorno da produção, o caranguejo é organizado em cordas, em rodas. Aqui são rodas, cada roda tem 4 cordas, cada roda, perdão, tem 10 cordas, cada corda 4 caranguejos, né? Então, são pesadas, né? A chegada da produção de trabalho é sempre no horário que a maré baixa, e aí nós visitamos as comunidades, trabalhando com eles o entendimento dessas cadeias produtivas. Como que você sabe para onde vai o caranguejo que você coleta? Essa era a pergunta. Para onde ele vai? Ah, não sei. Ah, eu entrego para o patrão. Ah, eu acho que o pessoal na Parnaíba come. Ah, eu acho que vai para longe. Ah, então há um desconhecimento, não é? Da sua força de trabalho. Quantas horas você trabalha no mangue? Quanto custa seu trabalho? Qual é o valor do seu trabalho? Né? E, enfim, o plano de gestão. Essa construção foi coletiva e o conceito que trabalhamos de plano de gestão é que, claro, eles devem ser construídos de acordo com cada território, grupo social envolvido, características sociais e políticas, culturais e econômicas, assim como as especificidades ambientais de cada território. Aqui estamos trabalhando no mangue, em uma reserva e em uma APA, que foram constituídas pelo ecossistema de manguezal, pouca terra firme, muitas dunas. Então, um ambiente quase que comum, mas com diferenças entre as comunidades, né? Pensar junto com eles de que maneira o mangue existe, o que tem lá, como que é o mangue, como que é o caranguejo, o que eles sabiam, tudo de biologia do caranguejo, da onde vinham, como colocavam os ovos, como cresciam, onde surgiam, onde eles procriavam, onde tinha mais macho, onde tinha mais fêmea. Então, olha que troca interessante para pensar a gestão ambiental desses recursos. Então, também discutimos com eles como é o ambiente, como é o manejo, que propostas eles tinham para conservar esses ambientes, de que maneira eles pensavam que deveria ser utilizado esse recurso,
né? E de que maneiras eles estavam organizados? Como era a sua organização? Vai lá e tira, ninguém pensava junto? Como que isso acontecia? O que era uma organização social? De que forma esses grupos estavam em sintonia ou não, mesmo em comunidades diferentes, numa única reserva, uma vez, numa única área protegida, né, numa única unidade de conservação, em que a legislação, o plano de manejo, as propostas de uso são iguais para todos. Então, a organização precisava acontecer. Alguns estavam no conselho, mas isso não havia troca entre as atividades dos catadores de caranguejo, né? Quais as leis, as políticas e parcerias que eles conheciam e com quais eles estavam vivenciando? Então, sempre o diagrama de Venn, né? E quais as propostas que eles tinham para as políticas públicas, para essas relações de organização, de que maneira? Então, saíram propostas bem interessantes, criação até de sindicatos, né? Como a organização deveria acontecer? Precisa de união, a gente tem que ter propostas para o plano, que ideias vamos fazer, como é a carta do caranguejo, tem que ter tamanho, como é o preço desse caranguejo, uma série de situações vivenciadas. Então, a valorização do trabalho. Como esse caranguejo chega até o consumidor? Ou seja, eu cato o caranguejo, alguém me paga por isso, mas alguém lá na frente consome. Mas, gente, e quando o caranguejo está criando? E quando tem o período de defeso? E quando o caranguejo está trocando a casca? Eu não tenho caranguejo para vender. Então, por que as pessoas querem comer algo que não tem? Então, também um trabalho de pensar, de valorizar o consumo desse produto. E aí, o estudo da cadeia produtiva foi fundamental para esse trabalho. São 4 compradores apenas que atuavam nas 16 comunidades e os preços eram diferentes, não era o mesmo preço pago. Então, muito trabalho lúdico, vocês veem que a gente está usando aqui as conchas, né, da região que encontra no ambiente, para com eles trabalharmos quem compra, quem vende, a ideia de valor de trabalho e de mercado. E aí construímos a cadeia produtiva que entendemos, né, através desse estudo, 2 grandes momentos. Um momento em que está ligada ao extrativismo e a outra ligada ao beneficiamento. Uma vez que eu já comentei, eles faziam então tirar a carne do caranguejo para também comercializar. Enfim. Bom, discutimos o território. Vocês vivem numa unidade de conservação. O que significa uma unidade de conservação? Vocês sabem o que é uma unidade de conservação? Vocês sabem o nome dessa unidade de conservação? Tem o IBAMA, tem o ICMBio, ele sempre proíbe. Mas vocês sabem onde estão? Não foram vocês que pediram para criar esse território? Para proteger esse território? Quais as regras são aplicadas a este espaço, né? Então, entender que era fundamental participar dos conselhos, entender o que é uma unidade de conservação, onde estão os recursos, como esses recursos estão distribuídos, né? Os mapas gerados, né? Decodificados aqui, onde cada comunidade atuava. Então, a comunidade que usa recurso nessa região, aqui são 4 na Resex, onde eles estão, onde tira o quê? Fruto, caranguejo, onde tem mais macho, mais fêmea, onde o caranguejo é maior, onde o mangue seca, onde o mangue está avançando, enfim, o seu conhecimento traduzido, né, no mapeamento, mostrando e valorizando esse entendimento deles sobre o meio ambiente e a forma de utilizar esses recursos naturais. Outra comunidade, né? Aqui na comunidade do Passarinho, que pertencia à Resex, e aí muito das categorias que depois chamamos, né, das nossas dimensões, como cada comunidade fez sugestões
né, marcada em cinza, onde foi mais forte para eles as categorias que pensamos para debater o plano de gestão, onde surgiram ideias. Então, ideias de território em outras comunidades, ambiental, manejo, econômica, a organização. E aí também fizemos uma oficina com os pesquisadores que atuavam naquela região. Qual o conhecimento que temos sobre esta região? Quais estudos existem nesta região? E aí fizemos um mapa também de todos os trabalhos publicados que diziam respeito às nossas dimensões, né, a território, as políticas públicas, a socioeconomia, ao próprio meio ambiente, enfim. Fizemos também uma oficina com as instituições e organizações que atuavam naquelas unidades de conservação. Quais as suas propostas? Que ações sociais deveriam existir? Que políticas públicas já estavam lá ou não? E de que forma isso chegava até essas comunidades? E aí uma oficina também com os compradores de caranguejo, que foi bastante marcante e relevante, porque havia um entendimento de que estaríamos mobilizando os catadores para mudar preço de caranguejo. E não, a ideia era que eles também dessem as suas sugestões ao plano de gestão seguindo as 5 dimensões. E aí, quais as comunidades mais vendedoras, onde atuavam, quais as suas propostas para uma região que tem um pico de turismo muito forte, belíssima, e por fim, juntamos todas as propostas e todas as comunidades com seus representantes para definir o plano de gestão. Então, foram propostos, princípios que iriam reger esse plano de gestão, né? O respeito entre eles, né? Passaram a se conhecer, a se conversar. Mas por que o seu X paga mais para você, que tira o mesmo caranguejo, paga menos para mim, que também trabalho para ele, que também entrego? Como essas situações passaram a ser discutidas, não é? Entre os catadores, e com isso a organização se fortaleceu. E aí saíram alguns princípios, discutimos o que era semelhante entre as comunidades, entre os demais atores, o que era diferente, quais as principais áreas de uso que todas as comunidades andavam, mas essas comunidades circulavam em todas essas regiões aqui. Havia um circuito, uma mobilidade muito nessas regiões. Então, eram áreas de uso comum para retirar o mesmo produto. No plano de gestão, trabalhamos aquilo que era diferente, aquilo que era semelhante, que outras atividades eles trouxeram para o debate, como era a mobilidade, né? A dinâmica também ambiental nessa região. Eles sabiam nos dizer onde os rios secaram, onde o mangue estava avançando, onde as dunas estavam fechando os mangues, então secando os mangues. O que estava acontecendo da perspectiva ambiental nessas áreas de uso comum. Então, isso foi bem interessante também, porque nos mostra um conhecimento bastante amplo da região, né, a observação sobre aquela região também, né? Isso foi muito bom para marcar decisões sobre o uso desses ecossistemas. Bom, o que tinha de diferente entre eles? Vocês podem observar que nosso material é bem simples, né? Bem direto, muito lúdico, escrevendo na forma que eles falam, para que todos pudessem entender. Então, novamente, muitas semelhanças para definir bem claramente, né, todas as fases do plano de gestão. Então, foram muitas reuniões, muitas oficinas
para definir o que a gente chamou dessa escadinha, né, para o plano de gestão. O que era importante para a organização? Quem são os atores sociais? Quem são os territórios? O que, afinal de contas, deve entrar ou não para manter a extração do plano de gestão do caranguejo, né? Alguns aspectos dessa extração que a gente percebe aqui, esse trabalho foi bastante marcante, prazeroso também de fazer, um conhecimento muito importante desse grupo social, das suas formas de vida e da maneira como eles utilizam esses recursos naturais, é um esforço imenso. Para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde reconhece nessa atividade uma das mais exaustivas que existem, né? E por fim, ao longo desse estudo, em 2017, saiu uma portaria que determinou as regras de uso para os recursos do manguezais nessa região, que é conhecida por eles como a Lei do Catador. Então, para vocês terem uma ideia da importância da participação na gestão ambiental e como a gente pode, por forma de muita interdisciplinaridade, respeito, compreensão desses saberes, né? A importância da conservação da biodiversidade por essas populações tradicionais, né? E a participação fundamental e seus conhecimentos sobre o seu meio ambiente. Obrigada.